Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dose Certa Podcast. Aqui, nosso espaço onde nós médicos falamos sobre saúde em português e não em medicinês. Meu nome é Bruna Campos, eu sou médica psiquiatra e sou apaixonada por levar informação em saúde para cada vez mais pessoas. E sigo aqui no meu trabalho de formiguinha. Agora, não mais sozinha, tenho outras formiguinhas para me ajudar nesse trabalho. E é sempre um prazer compartilhar informações de saúde, de qualidade com cada um de vocês. Então, seja muito bem-vindo. E como eu já expliquei, essa temporada tá um pouquinho diferente, né? Você já viu aqui por esse, né, visual, estamos aqui em vídeo. Não só isso, temos ajuda, temos convidados maravilhosos. Se você ainda não assistiu o episódio anterior, que a gente falou sobre alguns temas da endocrinologia e da psiquiatria com a Juliana Abreu, endocrinologista maravilhosa, não vai lá agora não, assiste esse aqui primeiro, mas depois que terminar, você vai lá assistir, e o papo foi muito legal. E hoje temos também outra convidada que vocês vão ver, tá? Temas que vamos falar hoje nesse episódio. Tenho buscado, né, assim, trazer temas que aparecem muito no meu consultório, inclusive, né? Mesmo dentro do consultório de psiquiatria. E eu acredito que em consultórios no geral, porque fazem parte ali, né, assim, das dúvidas das pessoas e são quadros e questões muito prevalentes, muito frequentes, né? Então, trouxe uma cardiologista para falar, explicar, me ajudar a explicar a vocês questões muito importantes sobre aprender a identificar, né, os sintomas de ansiedade e os sintomas de um evento cardíaco, de um ataque cardíaco. Muita gente confunde. É muito comum, por exemplo, já vi inúmeros pacientes que chegam a tratar transtornos de pânico, por exemplo, no consultório e que tiveram uma, duas, várias passagens no pronto-socorro por acharem que estavam tendo um evento cardíaco, por exemplo, né? E um outro tema que a gente vai falar também que é muito importante é sobre a relação entre o estresse, a ansiedade, mas o estresse crônico de uma forma geral, e a hipertensão arterial, a pressão alta, né? Também tem muita confusão aí, e hoje é o dia aqui da gente desconfundir. E quem vai me ajudar nesta tarefa é ela, doutora Thaisa Soria. Seja muito bem-vinda. Ó, enfim, vou ter que, de novo, abrir meu pergaminho aqui, né? Vou desenrolar aqui esse longo currículo. Vou ler para vocês apresentar doutora Thaisa. Thaisa Soria, médica formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Residência em clínica médica no Hospital Naval Marcílio Dias. Residência médica em cardiologia no Hospital Procardíaco. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e título de especialista pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Médica do Corpo Clínico das Unidades de Terapia Intensiva, também conhecidos como UTI, em dois grandes hospitais aqui no Rio, né? O Hospital da Unimed e o Copstar, correto? E Thaisa, conheço já de outros carnavais, né, Thaisa? E eu posso dizer que é uma das pessoas mais alto astral que eu conheço. Então, vocês vão se deliciar aqui com esse papo, ter esse privilégio de conhecer um pouquinho mais dela. E, como eu venho falando também, a Isa me dá aí a honra, né, de fazer parte do time FVC. Então, já tá aí algum bom tempo, né, e renovando, menina, e foi ficando, né, porque o negócio é bom, né? Então, eu tenho o prazer não só de conhecer de outros carnavais, mas nos últimos tempos de acompanhar de perto o trabalho incrível que ela faz com os pacientes dela, tanto no consultório quanto nas visitas hospitalares, a gente vai falar mais disso. Então, Thaisa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito honrada. Sabe que eu sou sua fã de carteirinha já. Antes já era, né? Antes, nos bastidores, por trás das câmeras, depois que virei sua aluna, mais ainda. E eu conheço de perto o seu grau de critério, né, para selecionar os alunos da FVC. Então, me sinto muito, muito honrada de fazer parte desse grupo e de estar aqui. Acho que vai ser muito legal, muito produtivo e a gente vai ter bastante coisa para acrescentar. E bom, para a gente começar, vamos começar falando sobre essa dupla, né, de sintomas ali que né, anda encalacrado ali um no outro, né, Thaís? É uma coisa Exatamente. misturada ali que acaba trazendo muita confusão, né? Que são os sintomas de ansiedade, sintomas de pânico, por exemplo, e sintomas ansiosos de uma forma geral, principalmente a manifestação física, né? Sintomas físicos, os componentes físicos desses sintomas de ansiedade, com os sintomas de eventos cardiovasculares, né? De um ataque cardíaco, né? E isso eu acho que é importante a gente trazer, porque não é sem porquê essa confusão, né? Porque, na verdade, existe sim uma. Quando a gente fala, por exemplo, de uma situação de ansiedade, ou vamos pensar numa situação de estresse de uma forma geral, né? Existe o que a gente chama de uma resposta fisiológica ao estresse, né? Estresse é isso, é um conjunto de alterações, né?
enfim, físicas, metabólicas, enfim, o nosso corpo inteiro, ele responde de uma forma diferente quando a gente está em repouso, quando a gente está relaxando e quando a gente está diante de uma situação perigosa ou de uma situação potencialmente perigosa, né? Seja essa situação externa, um perigo externo, seja os probleminhas, às vezes, que a gente fica, né? Situações que a gente fica criando na nossa cabeça. O nosso cérebro ele não consegue entender muito bem, né? Identificar se o perigo é externo ou interno, né? E daí começam a vir, né, assim, toda essa cascata de sintomas que acontecem, de alterações, primeiro, orgânicas, né, assim, no nosso corpo, nos nossos hormônios, né, assim, nosso corpo de uma forma geral, e que vão levando a esse desconforto. Tô falando, né, puxando a sardinha aqui pro meu lado, explicando primeiro essa parte, né, quando tem esse componente ansioso, mas muitas vezes, nessas situações de ansiedade, a gente tem coração acelerado, Sim. aperto no peito, dor no peito, desconforto respiratório, né? Então são sintomas muito comuns. E acaba muita gente, né? Como eu falei inicialmente, muita gente chega muitas vezes no meu consultório depois de ter passado por emergências, né? Idas a pronto-socorro, e que tem que ir mesmo, em algumas situações a gente vai entender aqui, né? Não é porque, tô ansioso, então é ansiedade, pronto, acabou. Mas, e que vão inúmeras vezes achando que estão tendo um evento cardíaco, quando na verdade estão tendo ansiedade. Eu acho que o contrário também, em menor grau, mas também acontece, né? Às vezes pessoas que têm ansiedade, né, assim, que já sabem, por exemplo, que têm ansiedade e acabam, às vezes, podem acabar minimizando os sintomas, né, assim, que precisam ser investigados e precisam ser cuidados. Então, não é porque você tem ansiedade que tudo bem, tô sentindo um apertozinho aqui no peito, então é ansiedade com certeza. Inclusive, recentemente, algumas semanas, eu atendi um paciente, que é isso, um paciente com quadro de ansiedade e que estava trazendo isso, né? Bruno, eu tô no trabalho, de vez em quando, eu sinto uma palpitação, e aí, eu vou lá, tomo o SOS e melhoro. Só que era algo bem atípico, né? Bem diferente. Não era numa situação em que ele estava se sentindo muito ansioso, Perfeito. muito sobrecarregado. E a Uhum. primeira coisa que eu falei, não, vamos lá, até pode ser, né? Uhum. Mas a gente precisa investigar, então você precisa passar num cardiologista, enfim. Então, tem que ter um cuidado também para acabar para os pacientes, para as pessoas que já estão meio que acostumadas, já entendem o que são os sintomas de ansiedade, para não minimizarem esses quadros, porque a gente precisa sim investigar. E como eu já falei anteriormente, diagnóstico psiquiátrico é sempre um diagnóstico de exclusão. Então, a gente precisa saber exatamente como é que tá a saúde como um todo, né? E nesse caso, a saúde cardiológica, muito importante. E aí, Thaisa, por isso que eu te chamei aqui. Porque para desfazer esse nó, né? Sim. Vamos entender melhor ali e explicar mais, né, assim, para as pessoas sobre esse tema. Bom, pra gente começar, tô olhando aqui na minha colinha das perguntas que eu não posso sair daqui sem fazer pra você. Quais são os principais sintomas que ajudam a gente a diferenciar, né, assim, o que uma ansiedade, né, esses Uhum. sintomas físicos da ansiedade, como eu falei, de aperto no peito, dor no peito, enfim, de um possível evento cardíaco? Isso que você falou é realmente muito importante, às vezes até não só para o leigo, mas para o profissional de saúde. Às vezes o próprio profissional de saúde tem que valorizar muito a queixa do paciente, jamais minimizar, porque Uhum. os trabalhos mostram que mais ou menos 30 a 50% dos casos pode haver uma coexistência de problemas de saúde mental e de doença cardiovascular, né? Sim. Às vezes, o paciente tem um evento primário cardiovascular e pode vir a desenvolver um problema de saúde mental por Sim. conta daquele evento, né? Ansiedade, depressão, alguma fobia. Ou o contrário, a pessoa que tem um problema primário de saúde mental, que submetida ali àquele estresse crônico, vira a desenvolver. Então, Uhum. às vezes, não é uma coisa ou outra, às vezes pode ser uma coisa e outra. Sim. Né? Então, a gente sempre vai ter que valorizar muito a queixa do paciente e conseguir fazer, para a gente conseguir ter a tranquilidade absoluta de que a gente está diante de um problema exclusivamente de saúde mental, a gente vai ter que fazer isso através da exclusão, né? Tem Uhum. algumas desses sintomas que são pistas, digamos assim, que a Sociedade Europeia de Cardiologia e Brasileira de Cardiologia faz uma classificação dos tipos de dor torácica, Uhum. dividem em típica e atípica, definitivamente anginosa. Então, essas que apresentam características típicas, que são sinais de alarme, esses sinais de alarme acho que é o que a gente consegue passar aqui para que, uma vez identificados, a gente não atrasar a ida à emergência. A gente vai falar bastante sobre eles, mas eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque esses sinais de alarme não obrigatoriamente também estão presentes. Uhum. Então, principalmente se for o primeiro episódio, busque ajuda, Sim. né? Procure excluir as causas cardiológicas, porque é isso, para a gente poder dizer que é uma questão exclusiva da saúde mental, a gente tem que ter
a tranquilidade de que não existe nenhum substrato cardiológico para que esteja colocando sua vida em risco, né? Sim. Então, quais seriam esses sintomas? A dor que a gente considera típica, a gente avalia alguns pontos. Localização, Uhum. intensidade, o que desencadeou, o que faz ela melhorar. Então, assim, dor de forte intensidade, pior dor da vida, né, diferente daquela dor que você não consegue tolerar, certamente é um sinal de alarme. Uhum. Aquela dor que é aqui atrás do peito, em opressão, queimação, uma dor que você não consegue localizar muito bem, diferente daquela dor que você diz: "Está doendo aqui", Sim. piora quando eu aperto. Essa dor não é a dor que a gente entende como um sinal de alarme de dor de origem cardíaca, né, é uma dor um pouco mais mal definida, com essas características, que pode ou não irradiar para o braço, para a mandíbula, e normalmente é desencadeada ou por um estresse, seja ele físico ou emocional, né, e Uhum. melhora normalmente com repouso. Se você estava lá no pico do esforço, e aí veio subitamente aquela dor no peito, quando você parou, a dor melhora com o esforço, isso é um sinal Uhum. de com repouso, aliás, a dor melhora com repouso, isso é um sinal de alarme. Ou se essa dor veio durante um pico de estresse e quando você saiu daquela situação, ela veio agudamente e foi embora, também é um ponto de atenção. Uma dor que demora para passar, mais de 10 minutos, também é um fator de preocupação. Outros sintomas que acompanham essa dor, que são sinais importantes de alarme: sudorese fria, né, Uhum. sensação de náusea, vômito, falta de ar, às Uhum. vezes alteração do nível de consciência, a pessoa fica mais ali prostrada, mais obnubilada, isso também é um sinal de alarme. Então, Sim. tudo isso que a gente falou são sinais que acendem aquele alerta vermelho de busca pela emergência. Mas é isso, eles nem sempre vão estar presentes. Às vezes Uhum. pode ser um quadro mais brando. Uma das coisas que eu acho que ajuda um pouquinho a diferenciar, e aí talvez você possa até me ajudar nisso, é a questão da instalação. A dor cardiológica, seja por. Tem muitas estruturas no tórax, né? Tem coração, aorta, Sim, quando a gente tem fala de dor outras no quando a gente coisas fala de também. dor no peito, o peito Isso. tem Tem muitos muito, tem órgãos ali, coração, né. tem a Aham. aorta, tem o pulmão, né, mas a dor ali do coração e da aorta, normalmente, são dores que têm uma instalação mais súbita, mais, Uhum. né, que vem assim. E quando você está tendo um sintoma proveniente da crise de ansiedade, não obrigatoriamente também, mas imagino que de forma mais frequente, eu acho que talvez o paciente consiga perceber um pouco mais que aquilo está se Sim, a aproximando. dor chegando gradativamente É. conforme a ansiedade vai, né, E até os intensificando. pródromos que a gente chama, né, que são os sinais que antecedem. A pessoa, de repente, ela percebe que ela tá naquela uma situação Sim, que ela tá desconfortável, sei. a respiração vai ficando mais curta, tensão muscular, a mão mais gelada, né? Então é uma coisa que ela, se ela, principalmente se a gente teve mais de um episódio, Sim, né? Talvez ela consiga perceber aquilo ali se aproximando, e às vezes é até uma das estratégias da gente tentar controlar isso, né? Se ela perceber, mudar de ambiente, sim, enfim, alguma coisa nesse sentido. Diferente da dor que é de origem cardiológica, sim. né? Que se tem uma instalação mais no pico do esforço, uma dor que vem subitamente. Então, acho que tem esses sinais de alarme, que são os sinais de busca e emergência. E fora isso, quando esses sinais não estão classicamente apresentados, acho que esse caráter da instalação Hum, é uma boa dica. Exige um sim, pouquinho de autoconhecimento, sim, mas por aí a gente talvez consiga ter uma pista sim. para poder se balizar. E é isso. No primeiro episódio, vai ser difícil, né, pra Uhum. pessoa conseguir entender aquilo ali. Mas se isso já aconteceu mais de uma vez, é muito importante que você busque o cardiologista para se certificar de que não existe nenhum substrato cardiológico. Que eventualmente a pessoa pode ter as duas coisas, Sim. né? Uhum. Então, tem que buscar para ter a tranquilidade de que não existe nenhum risco cardiovascular aumentado, alguma medicação ou alguma adaptação no estilo de vida que a gente precise fazer para minimizar esse risco e sempre em paralelo, esse que a gente faz lá na FVC e aqui, né, sempre em paralelo, caminhando, às vezes vai ser um trabalho em conjunto entre o cardiologista e o psiquiatra, entre o cardiologista e o psicólogo, Porque foi o que você né. falou, né, assim, você falou, assim, a gente tem relatos, né, assim, de que realmente é frequente, né, assim, a coexistência desses, né, dos 2 quadros. Entre 30 Então, e cinquenta por é cento. comum, muito É, comum, os pacientes com ansiedade, principalmente, né, assim, e depressão também a gente vê muito associado, sim, mas nesse caso aqui, a chance é uma chance razoável da pessoa ter ambos, né. sim. E o que você falou faz muito sentido, porque é o que a gente observa, assim. É claro, existe, né, quando a gente tá avaliando ali paciente que a gente aprende na medicina, existem, questões que são típicas, né, ou seja, são comuns, são frequentes da gente
vê, e tem aquilo que é o atípico, aquilo que foge Isso. um pouco do padrão. E tudo que foge um pouco do padrão, a gente, né, vê com um pouco Uhum. mais de atenção. Mas você falou isso, assim, é típico na ansiedade, né? O que geralmente, como eu falei, né, a ansiedade ela vai começar a partir de, na grande maioria dos casos, né, assim, a partir de algum mal-estar psíquico, algum Isso. desconforto que vai desencadeando uma sequência de eventos e dentro dessa sequência de eventos, né, esses sintomas de taquicardia, né, do coração acelerado, da palpitação, desse desconforto, e aí dessa sensação por conta da contração muscular, muitas vezes, Isso. né, assim, esse desconforto no peito, e aí as pessoas muitas vezes conseguem localizar. Mas É. como você muito bem falou, costuma ser, né, de forma gradativa. E aí Sim. existem esses sinais, né, assim, esses sintomas antes. Agora, você trouxe a diferença, né, uma das diferenças principais, eu acho que faz muito sentido isso, eu acho que é uma coisa, não é o único fator, né, não é a É. única coisa, não, começou mais lentamente, então não vou me preocupar. Mas eu acho que é algo que realmente ajuda, né, assim, uma Sim. dor que realmente se chega um paciente pra mim no consultório, fala: "Ó, eu tô sentindo uma dor no peito", e aí a pessoa que já é ansiosa, ela fica ansiosa com a dor no peito, com o Isso. desconforto, né, "Tô sentindo uma dor no peito", e ela começa abruptamente quando eu tô fazendo algum esforço físico ou quando eu tô Aí você já fala: aí "Não". É, independente exatamente. disso, né, quem me conhece, né, os meus pacientes já sabem que eu sou chata, vou lá, peço um monte de exame, se tiver que encaminho pra todos os colegas possíveis e imaginários, a Isso. gente poder fazer ali uma Que essa avaliação exclusão completa. é muito importante. Exato, É. exato. Mas é o fundamental, né, assim, ver isso com cuidado. Então, bom, acho que você acabou explicando um pouquinho aí, né, na tua resposta, mas pra gente deixar bem claro, assim, quando que uma pessoa que tá sentindo ali esse desconforto, ou esse aperto no peito, ou essa dificuldade de respirar, quando que ela deve procurar uma emergência pensando num possível problema cardiológico? É, quando tiver presente algum desses sinais de alarme, né, então dor de forte intensidade, com outros sintomas associados, principalmente com falta de ar, náusea, vômito, sudorese fria, a dor que começa no peito e irradia para um outro, né, ou para o braço ou para a mandíbula, aquela dor que começou no pico do esforço, no pico do estresse, e quando você entrou em repouso, essa dor melhora, né? Esses são os sinais, principais sinais de alarme quando a gente está diante e a duração também, né? Você está ali com dor. Mais de 5, 10 minutos, a dor não aliviou, busca ajuda. E acho que esses são sinais de alarme para buscar uma emergência e para buscar um profissional especializado. Acho que não precisa, né? Teve algum primeiro episódio que te deixou desconfortável, ele não precisa ter sido de forte intensidade, Sim. mas teve alguma coisa, procura ajuda. Mesmo que tenha melhorado Mesmo que ali, tenha né? melhorado, Uhum. procura ajuda, não fica procrastinando, porque seja uma questão de saúde mental ou uma questão de saúde cardiovascular, não tem por que você economizar tempo em se cuidar, né. Então, acho que esses seriam os principais pontos. Maravilha. E bom, seguindo aí nessa ligação entre psiquiatria e saúde mental e cardiologia, que na verdade está tudo dentro do corpo, né? E é tudo Tudo. uma coisinha só, uma coisa É. lindamente encaixadinha. Vamos falar um pouco sobre pressão alta, né? Sobre hipertensão, Uhum. porque também tem uma relação importante, né? Com o estresse, com a ansiedade, com o estresse de uma forma geral, né? Então, vamos deixar claro. Quero saber, doutora Thaisa, o estresse, ele realmente pode causar hipertensão arterial? Quais são os mecanismos envolvidos nisso? Me explica um pouquinho. Pode, pode. O estresse, como você bem falou no início, né, ele é uma reação normal, desde que a gente era caçador, coletor, estávamos lá Sim. na caverna, é uma ferramenta fundamental para a nossa sobrevivência, porque a gente precisa identificar uma situação de perigo, né, então, existe toda uma cascata de ajustes fisiológicos que acontecem quando a gente está diante de uma situação de estresse, que são muito bem-vindas quando é uma situação pontual. São positivos. Estresse é Exatamente. É bom, na bom. dose adequada é bom, Exatamente, né? né. É no estresse que a gente é no desafio que a gente evolui, é no desafio que a gente encontra uma solução criativa para alguma Sim. coisa, né. Então isso tá dentro da fisiologia e, né, pra correr fugir do leão, não, ninguém vai fugir do leão Sim. aqui. Espero que não, Fugir do espero que não. assaltante. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, sim, Exatamente. infelizmente. Mas, assim, é uma coisa programada. A questão é que com o Uhum. nosso estilo de vida, da maneira como a gente, né, como evoluímos, existe a questão do estresse crônico. Então, essas alterações que são bem-vindas quando acontecem pontualmente, quando a gente tem uma ativação crônica desse sistema, isso pode ser, sim, muito prejudicial. Na verdade, existe até uma síndrome em cardiologia, que é a síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do Uhum. coração partido, Uhum. que pode acontecer diante de uma situação de estresse
estresse agudo. Tô falando Sim. aqui que é uma situação, que o estresse é bom, né, é bom até a página Sim. 2, né, é bom até quando ele cumpre o seu propósito. Uhum. Mas se for uma situação de intenso estresse físico, intenso estresse emocional, existe essa síndrome, que é a síndrome de Takotsubo, do coração partido, e pela intensa descarga de hormônios de catecolamina, noradrenalina, adrenalina, isso pode provocar uma disfunção transitória do Uhum. coração. Apesar de bem-vindo, se for uma carga muito grande, pode ter esse evento agudo, mas na questão da hipertensão, isso normalmente acontece pela ativação crônica desse sistema, né? Sim. Existe o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Então aqui, como você falou, tá tudo interligado. Uhum. Quando o cérebro identifica um risco, seja ele emocional, um risco extrínseco ou intrínseco, né? Uma coisa que realmente exista ali fora, ou uma coisa que foi criada na nossa cabeça, ele ativa aquele sistema, esse eixo, e a função dele é liberar a descarga de catecolamina, Sim. adrenalina, noradrenalina e cortisol. Qual que é a consequência disso no longo prazo? Não é nem a consequência, são as consequências, né? São Uhum. muitas consequências que podem atingir todos os nossos sistemas e órgãos. Do ponto de vista cardiovascular, existe um aumento da contração dos vasos, né? Uhum. Essas catecolaminas na circulação, elas fazem o que a gente chama de vasoconstricção, que é aumento da Uhum. tensão dos vasos, Uhum. e isso cronicamente pode levar à hipertensão, à disfunção do endotélio, que é o tecido que envolve os vasos, né? Uhum. Essa descarga o cortisol as catecolaminas, quando elas estão em altas concentrações, elas podem gerar ali realmente uma inflamação dos Uhum. vasos, né? Tem toda uma questão de o óxido nítrico, que é uma substância bem-vinda, ele fica reduzido nessa situação. Então, isso gera aumento do tônus vascular, disfunção endotelial, consequentemente, hipertensão arterial e inflamação crônica, né? E aqui é só um parêntese, não sei se cabe depois, não Cabe, sei se cabe, tudo cabe, cabe. que inflamação crônica realmente é uma coisa que existe, Uhum. né? Tá muito ligado principalmente ao nosso estilo de vida, Sim. né? Mas só para ficar aqui o adendo de que não existe um milagre da resolução da inflamação De uma crônica, de uma desinflamação desinflamação total e ainda. completa. Quem sabe um Uhum. dia, Sim, não sei. Hoje, né? sim, Hoje, 21 de março de sim, 2025, sim. não existe uma solução milagrosa para resolver isso. Não tem, mas o chá que desinflama Pois não é, funciona, doutora Thaisa? infelizmente não. Ou a pílula O não funciona? A gominha do Também não. detox, mas Soro, não, aquele soro. o soro não meu Pois é. Deus, que Essa é a decepção. triste notícia. Então, assim, Uhum. Temos que lidar com isso. exatamente. Então, Uhum. assim, é um problema real, Sim, né? Isso existe, inflamação crônica existe, mas tem intervenções que a gente pode fazer para elas, sim, né? Mas não são intervenções rápidas, não sim, estão ali numa pílula, numa sim. medicação, né? Então, só esse Já que você parêntese. falou, eu adorei esse parênteses. Já que você falou, fala um pouquinho dessas intervenções, então, assim, que são possíveis, porque a gente, né, tá brincando mais ou menos, né? A Né? gente tá brincando aqui, mas falando a verdade, que a pílula e o chá, né, não são milagrosos, né, É. pra desintoxicar e desinflamar e resolver todos os males. Mas se de fato, né, assim, porque de fato existe, né, assim, o quadro de inflamação crônica. Uhum. Quais são assim, os fatores associados e quais são as possíveis intervenções, né? O que a É. gente pode fazer, ainda que não para resultados imediatos, mas o que a gente pode fazer para melhorar esse quadro? Tá muito relacionado ao nosso estilo de vida, Uhum. né. Então, assim, e aí eu digo que o estresse é o principal ofensor do estilo de vida, Sim, porque ele interfere diretamente, através de tudo isso que a gente falou, né, da parte da fisiologia, e indiretamente, porque ele influencia nas nossas decisões, sim, né. perfeito. Então, a pessoa que tem estresse, ela vai provavelmente dormir pior, Sim. né. Então, vamos lá, essa é uma das intervenções, o sono. Acho que o primeiro ofensor para gerar tudo esse problema de inflamação crônica, os problemas de doença cardiovascular, é o estresse. Uhum. E aí, seguido dos outros pilares do estilo de vida, né, o sono, que vai ter grande interferência ali do estresse, então, paciente que tem privação do sono ou que tem apneia do sono, que dorme mal, isso tudo também interfere na piora da saúde cardiovascular, do Sim. controle metabólico como um Na todo, pior da saúde como um todo, né? na Porque piora da saúde o como um sono, todo. quando tá paciente em privação de sono, qualquer É. pessoa em privação de sono, tudo fica. Tudo. Diminui a cognição, diminui a atenção, aumenta a Uhum. irritabilidade, Sim, e aí a gente faz escolhas ruins, sim, né. Muda a nossa preferência alimentar, a sim. gente fica buscando mais um alimento que dê um pouco mais de prazer, que seja mais Uhum. palatável, né. Então, todas as intervenções para diminuir os impactos da inflamação crônica vão passar pelo estilo de vida. Então, Sim. controle do sono,
Atividade física, né, Uhum. atividade física é fundamental, tanto pra saúde cardiovascular quanto pra saúde Não mental. acredito. Juro. Mais um médico vindo aqui falando de atividade que atividade física é realmente Pois importante para é, a saúde. Nossa, quem exatamente. diria? Uhum. Né, quem diria? Quem E diria? pode ser 0800, Olha só. não é? Não tem que pagar Sim, obrigatoriamente, né, pra você conseguir sim, se sim, exercitar, sim. então Gente, não tem como fugir, tá? é, Exercício físico não tem como fugir. não Essa é a tem, não conclusão. tem. Para Exercício todos os físico é pra to vou chamar 25 especialistas aqui de especialidades diferentes, vocês vão ver que todo mundo, em algum momento, a gente vai esbarrar no assunto atividade com física. certeza. Então, né, uma boa notícia para muitos, uma notícia não muito boa para alguns, mas é isso, a gente precisa se mexer. Nosso corpo foi feito para se Foi movimentar. feito para se movimentar. Então, além da atividade do sono da atividade física, a alimentação, Uhum. né, que é diminuir o consumo de ultraprocessados, comer mais comida de verdade. Isso que a gente, na verdade, a informação a gente tem. Sim, É porque às vezes é difícil de executar. sim, E aí que a gente pode entrar para poder ajudar você que está em casa a sim. conseguir, né, fazer essa mudança de estilo de vida e melhora de saúde. Outra coisa muito importante são as conexões pessoais Uhum. também. Isso também tem muito impacto, né? Se você ter relações que sejam qualitativamente boas, né? Você não precisa Uhum. ter muitos infinitos amigos ou 1 milhão de relações, mas você ter poucos e bons já é o suficiente para você conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Então, acho que esses seriam os principais, assim, né? Sono, alimentação, atividade física, as conexões sociais, e aí espiritualidade, é umas coisas que também às vezes ali ajuda, Sim. e o manejo do estresse, né. Uhum. Então a gente atuando nessas questões, é a forma que a gente vai, de fato, conseguir diminuir essa tal da inflamação crônica, né. Sim. Para os pacientes cardiopatas até existe medicação específica para isso, mas aí é Uhum. num cenário já de paciente que já tem uma doença coronariana, Sim. tem placa na carótida, tem colesterol muito aumentado, aí a gente vai para o lado da medicação. Mas isso Uhum. que eu falei antes é o tal do básico bem feito, Sim. né, que é o que vai servir para todo Sim. mundo. Que eu acho que eu sempre falo também com os pacientes, assim, hoje em dia a gente acaba precisando cuidar das consequências de escolhas de uma vida mal vivida, vamos dizer assim, né. Exatamente. É, Então, isso você tá trazendo e, enfim, né, enfim, entra nos pilares aí da medicina do estilo de vida, né, assim, isso. que, enfim, é super importante a gente, enfim, se apropriar disso, né, e usar como ferramenta, assim, né, no cuidado ali com os pacientes, enfim. Mas é isso, assim, quando a gente identifica, né, um quadro de inflamação crônica que você foi trazendo, né, assim, os fatores que, alguns dos principais fatores, não os únicos, mas alguns dos principais que levam esse quadro de inflamação crônica, se o caminho para chegar nisso geralmente são escolhas ou, enfim, fatores ali de uma vida desalinhada, a solução para isso, a melhor a longo prazo, né, você foi descrevendo que é basicamente alinhar a vida, né, Isso. dormir melhor, comer melhor, se exercitar, ter Uhum. melhores relações, né, assim, então Sim. obviamente não vai ser numa coisa imediata, não é pílula mágica, não no tempo do tomar um chá, né, Sim, mágico, mas sim, no médio e longo prazo a gente vai colhendo sim. resultados positivos aí É porque disso, essas né. consequências também, por exemplo, às vezes a pessoa está ali há 45 anos, 40 anos se dedicando a uma coisa, né, você tá 40, seu corpo se dedicou ele há 45 anos, 50, seja lá quando foi que você fez diagnóstico de alguma condição, hipertensão, doença coronariana, não vai ser em uma semana, em um mês Uhum. que vai mudar, né, foi muito tempo de dedicação, muito tempo de Sim. dedicação para você chegar aqui no problema. Então o contraponto também vai acontecer no médio e longo prazo. Perfeito. E, bom, uma outra coisa que eu anotei aqui, e que é algo também que é comum, assim, né, e voltando um pouco para a questão da pressão alta, né, essa coisa da questão da pressão: doutora, a minha pressão não, eu não sou o senhor é hipertenso, seu fulano?". "Não, não, minha pressão é boa. A minha pressão ela só sobe quando eu fico nervoso". Como é que isso funciona, assim, né, como é que a gente o pico de pressão ele é sempre perigoso, a gente precisa sempre cuidar, em que situações a gente precisa se preocupar, né, no sentido de, ferir ali a pressão, deu né, um valor ali um pouco mais alto. Tem muita gente que minimiza, muitas vezes por conta disso. Acontece só em situações específicas, só quando eu fico nervoso, ou só quando, sei lá, né, enfim, quando brigo com alguém, enfim, Sim. discuto, enfim. Quando que a gente deve se preocupar com isso? Então, isso passa um pouquinho pelo que a gente estava falando lá no início. A pressão subir durante um momento de estresse, de nervosismo, isso é até uma resposta fisiológica, Uhum. né? É Isso esperado é que isso esperado. aconteça. Ou quando a gente se exercita, é Sim, esperado que o batimento cardíaco acelere, que a sim. pressão suba. Então, a subida da pressão
coração acelerar, isso faz parte de uma resposta fisiológica. Uhum. Mas o que que é importante a gente observar? O tempo para recuperação, Uhum. né? Então, você teve algum evento ali, um estresse físico ou emocional, a pressão subiu, passou mais de 1 hora, a pressão continua alta, isso provavelmente não está relacionado só com, Uhum. com aquele evento pontual, Sim. né? Isso é um ponto. O tempo para recuperação. Então, é normal que suba, mas o tempo para recuperação é esperado que mais ou menos assim, uns 10 minutos você esteja num patamar abaixo, num valor Sim. abaixo, ainda que não normal, mas que em 1 hora passado daquilo ali que esteja normalizado. Sim. Se isso não aconteceu, a gente vai olhar para aquilo com um olhar um pouco diferente. E outra questão também é o valor da Uhum. pressão, né? Se você a Não, doutor, pressão não se preocupa não, eu não sou hipertenso não, minha pressão vai, assim, a 18 por 10 quando eu fico nervoso, mas só quando eu fico Pois nervoso, é, aí né. esse é um ponto de atenção. Uhum. Porque quando a gente tem uma pressão que chega acima de 180 por 120, que seria o 18 por 12, Uhum. né? A máxima de 180 ou a mínima de 120, isso é o que a gente chama de crise hipertensiva, né? Uhum. Isso é uma crise hipertensiva. Quando a gente está diante de uma crise hipertensiva, a gente vai ter que olhar se existe só a pressão alta isoladamente ou se existe algum outro sintoma associado. Se tiver qualquer outro sintoma associado, dor no peito, falta de ar, alteração do neurológico, do nível de consciência, suor frio, né? Se tiver qualquer uma dor de cabeça muito intensa, porque diferente daquilo assim, eu tô com uma dor na nuca, eu tô com a pressão alta. Isso normalmente não é bem por aí. Normalmente a pressão ela tá subindo de forma secundária à A dor, né? A dor. pressão Uhum. subiu porque você está com dor. Uhum. Mas quando ela sobe a esses valores, acima de 180 por 120, a gente fica muito de olho na presença de outros sintomas. Uhum. Se tiverem outros sintomas associados, a gente está diante de uma emergência hipertensiva, né? Se Uhum. tiver É um qualquer um quadro desses ainda outros mais grave. Uhum. exatamente. Agora, se for só o 18 por 12, eu não tô sentindo nada, tô ali, verifiquei, tá 18 por 12. Ainda assim é uma crise hipertensiva. A gente vai resolver com medicação, Uhum. comprimido, não precisa ir para o hospital tomar remédio na veia, né? Diferente da outra situação. Sim. A gente vai resolver com medicação. E aí a gente vai tentar entender. É uma pseudocrise? O que que seria uma pseudocrise? Quando o problema primário não é cardiovascular, quando Uhum. vem de uma outra, ou de uma crise de ansiedade, Tem outra coisa outra coisa causando aquela causando. pressão Então, alta, né. exatamente, foi depois de um ataque de pânico, foi depois de uma crise de ansiedade, foi depois de uma dor intensa, caí, Uhum. bateu, doeu. Uhum. Aí, se subiu o pico de pressão, ou foi no estresse emocional, aí isso é uma pseudocrise. Então, a gente normalmente, para esses casos, a gente não vai dar remédio para pressão. A Uhum. gente vai dar um analgésico para dor, Sim. uma medicação que ajuste a combater a crise de ansiedade no seu quadro mais agudo, e por aí vai. A gente vai tratar a causa base, e Uhum. aí, com isso, a pressão vai normalizar, Uhum. né, então isso é pseudocrise. E se a gente estiver diante de uma crise hipertensiva que não tenha nenhuma outra questão, aí a gente entende isso como uma urgência hipertensiva, a gente vai precisar entrar com medicação para controlar a pressão, Sim. porque valores acima de 180 por 120 são valores que já são perigosos, né. Então assim, e mesmo aquela pessoa que tem o pico de pressão em situação de estresse e tudo mais, e que a gente vê que demora a voltar, pode ser que essa pessoa não seja realmente, a gente não defina para ela o diagnóstico de hipertensão. Uhum. Quando é que a gente define o diagnóstico de Isso hipertensão? que eu ia te perguntar, Né? doutora Thaís, como é que a gente É muita define o sintonia. diagnóstico de hipertensão? Estávamos Sintonia. aqui, ó, numa mesma. Então, quando a gente ainda o famoso 14 por 9, né, Uhum. 140 por 90, quando a gente faz 2 aferições em momentos diferentes, com o aparelho calibrado, se em 2 momentos você teve essa pressão ali acima de 140 por 90, a gente já entende que você é, sim, hipertenso, Uhum. né. Em 2 momentos em que qual janela de Não precisa tempo? ter uma janela de, por exemplo, pode ser se você foi no Uhum. consultório, e aí verifiquei sua pressão durante o exame físico, estava lá acima de 14 por Sim, 9. A gente vai pedir alguma aferição fora daquele momento, que é sim. tal da hipertensão de jaleco branco, né, Uhum. que acho que muita gente já ouviu falar, que fala isso: "Toda vez que eu vou no consultório, minha pressão tá alta, mas quando eu tô em casa, minha pressão tá ótima". Sim. Isso até pode acontecer. Pra Uhum. gente poder tirar a dúvida, a gente vai lançar mão de alguma coisa complementar, Uhum. e aí é um exame que os pacientes odeiam, que é o tal do Uhum. do 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 mapa, mapa. né, que a gente Uhum. coloca aquele aparelho de pressão e Uhum. fica ali 24 horas coladinho com Uma você, delícia, uma até no delícia. sono, né, ali insuflando e tudo mais, ou a monitorização residencial da pressão arterial. Uhum. Que aí a gente perde a informação do sono, mas a gente pede para durante, por exemplo, uma semana, o Sim. paciente fazer registro de manhã e de noite,
para a gente ter uma outra medida além da do consultório, Uhum. né. Então, assim, isso é muito importante, se a gente fizer essas 2 aferições e tiver acima de 140/90, tá feito o diagnóstico de hipertensão, e aí a gente vai lidar com isso, com mudança de estilo de vida, medicação, o que for pertinente. E se por acaso estava 14/9 no consultório e em casa estava tudo bem, não está fechado o diagnóstico de hipertensão, mas, contudo, todavia, entretanto, Hum. esse paciente ele tem mais risco de desenvolver hipertensão sustentada nos próximos Em algum 5 momento. anos. Então Uhum. é um paciente que a gente vai ter que olhar mais, né, fazer um acompanhamento mais regular, não vai poder ser tão espaçado assim a presença no consultório, vai ter que ter mais atenção ainda se o estilo de vida, né, tá desregulado, ajustar, porque o risco dessa pessoa desenvolver hipertensão de verdade nos próximos 5 anos, ele é um Sim. risco muito maior do que uma pessoa que não apresenta essa elevação em questões situacionais, em momentos Perfeito. pontuais. Então, assim, deu a pressão aumentou ali um pouquinho no consultório, "Ah, não, é porque eu tô aqui". Em casa deu normal, nada de relaxar e pronto, daqui a Não, 25 anos eu volto a procurar um é, médico, não, é pelo contrário, é pra exatamente. monitorar ainda mais, É, né, que assim, de com você não mais é frequência. hipertenso ainda. Uhum, Aproveite esta uhum. janela de oportunidade para melhorar. Aproveite não para enfiar o pé na jaca, aproveite para se cuidar, Exatamente. usar esse tempo que você tem para poder se cuidar e É. evitar prejuízos Até, maiores, né. inclusive, o último guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, ele até ficou bem polêmico com relação a isso, porque justamente nessa ânsia de tentar despertar o olhar das pessoas para a precocidade, né, do Uhum, diagnóstico, ele coloca ali como pressão elevada a sim. pressão, acima de 12/7. Sim, que se E as aí isso pessoas foi chamam um aquela pré-hipertensão, né. isso, Aham. isso. A Sociedade de Cardiologia Brasileira já deixava isso lá como pré-hipertenso, Uhum, ali entre 130/85, 13/8, já deixava ali como um momento de atenção para intensificar o cuidado com o estilo de vida, né. uhum. Aí veio esse 12/7, foi um padedê, um monte de paciente desesperado que ia ter que tomar remédio. Não é exatamente isso, Uhum. né. É óbvio que se o paciente tiver outras questões, é 12/7, mas é diabético, já infartou, não, a gente Sim. vai olhar com outro É um olhar. risco a mais, né. Isso, Aham. sim. O diagnóstico continua sendo acima de 14/9, mas existe todo um movimento para a gente tentar não ter que lidar com a consequência, como você Sim, falou, né, sim, olhar para o antes e entender se você está em risco de sim. desenvolver aquilo no longo prazo. Perfeito. E bom, gente, cada um desses temas Dá para falar dá para infinito. falar Vai falar, 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 infinito falar, falar. aqui. Mas se você pudesse resumir ali numa frase, um conselho prático, assim, quando tem alguém ali que tá ali nesse risco, que aferiu ali a pressão, que deu ali um pouco mais alto, enfim, que conselho prático você daria para essa pessoa, o que você costuma dar para seus pacientes nessas Eu situações? acho que de tudo que a gente falou aqui, da pressão e tudo mais, do estresse, da ansiedade, eu acho que o que a gente precisa internalizar é que, assim, os problemas, o estresse, mas eles são inevitáveis, né? A forma que a gente tem de enfrentamento dessas questões são absolutamente nosso controle, Sim. né? Isso é o que está no nosso controle. Então, é uma frase que é sua, que Uhum. eu sempre, que eu roubo de, Mas pode roubo, roubar à vontade. vou botar lá, falar que eu falo para os pacientes no consultório que a gente precisa ser intencional no cultivo da Uhum. nossa energia, Sim, né. Então, o estilo de é isso, fazer o básico bem feito é difícil mesmo, sim, né, é muita coisa, é muito pratinho sim. pra gente, equilibrar, mas é importante que exista um desejo de mudança, um desejo Uhum. de se cuidar, né. Esse desejo ele não precisa, brotar aí na sua cabeça por um motivo nobre especificamente, você Uhum. pode querer ficar mais bonito, mais Uhum. esbelto, querer botar o lookinho, é válido, Já é um isso, já estímulo, é um né. estímulo. Uhum. Ou se você parar para pensar qual que é a consequência daquele comportamento para pessoas que você ama, né, e isso é uma coisa que ajuda a gente, é muito importante a gente ter esse provocar esse desejo de mudança, buscar ajuda para poder ganhar uma constância, nessa nova realidade, né, Sim, implementando as coisas aos pouquinhos, sim, não precisa mudar tudo junto de uma vez, mas aos pouquinhos, mas é muito importante a gente tentar desenvolver as habilidades de enfrentamento do estresse, sim. né, porque o que acaba que acontece na prática é a gente buscar estratégias que não são adaptativas, não é para você no darwinismo mesmo ali, né, porque quando a gente tem uma situação de estresse,
Se a gente desenvolve uma resposta adaptativa, a gente vive mais. Uhum. O que acaba acontecendo de forma mais fácil são estratégias de esquiva. Uhum. Ou você busca ali um conforto em abuso de tóxico, álcool, Sim. cigarro, Comida. comida. Uhum. Né, então, essas são estratégias não é nem recompensa. Sim. Que recompensa é quando a gente faz uma coisa boa e a gente Sim. fala, poxa, ganhei uma estrelinha. Uhum. Não é nem recompensa. O que a gente faz é fugir mesmo, fugir do desconforto. E isso não é inteligente do ponto de vista Evolutivo. Não evolutivo. é o que a natureza espera de Não é o que a natureza nós. espera de nós, Uhum. né. Então a gente tem que buscar estratégias adaptativas para enfrentamento de estresse. E aí tem atividade física, mais uma vez, muito importante. E para esses momentos mais agudos que a gente estava falando, uma coisa que ajuda muito é a questão da respiração consciente, Uhum. respiração diafragmática, né. Sim. Tem vídeo no YouTube, você Sim. pode colocar lá, Tem pode vídeo lá treinar. no meu perfil, vídeo tem um tiro, se descer Olha! lá, tem vídeo lá. Aí, bota lá, Uhum. deixa lá fixado, Sim. reposta isso, porque é uma estratégia que custa R$ 0, fácil e que ajuda Sim. de verdade, né. Então, você pode treinar essa respiração no momento fora, sei lá, antes de dormir, e aí você treina no momento de tranquilidade, Sim. e aí quando você estiver diante de uma situação assim, você pode aplicar. E outra coisa também, além disso, né, que a gente falou, estratégia mais fácil e prática, que é a respiração diafragmática, mudança de estilo de vida. Se eventualmente for o caso de você precisar tomar uma medicação, Uhum. não tem problema nenhum nisso, Uhum. né, não problema nenhum. Graças a Deus que o remédio existe, Sim. estamos em 2025 e 25 Sim. e ele está aí para ajudar a gente, porque isso ainda é uma questão. Uhum. Tem paciente: "Ah, não, porque eu não queria tomar remédio". Acho que na psiquiatria também deve ter muito isso, né. Sim, com "Ah, eu não certeza. queria tomar Uhum. remédio, não queria ficar Sim. viciado no remédio". Sim. Bom, no caso da cardiologia, ninguém fica viciado em remédio para pressão. Uhum. Em remédio para o colesterol, isso não vicia, Sim. entendeu? Não tem problema. É óbvio que toda medicação pode ter efeito colateral, até porque se não tivesse efeito colateral, seria placebo, Sim. né, não teria efeito nenhum. Mas se você procurar um profissional de confiança, ele sempre vai pesar o risco-benefício, e se ele te prescrever, é porque ele vai entender que o benefício é maior do que o risco. E o benefício supera muito os Supera riscos, né, porque muito o toda vez que a risco. gente prescrever qualquer coisa, né, isso que as pessoas às vezes não têm tão claro, né, pra É, gente traçar qualquer conduta, se o risco e o benefício estão muito próximos ali, já é a uma coisa gente que a gente precisa, né. Então, exatamente. assim, na prescrição, é claro, com bons profissionais, né, assim, numa boa avaliação, depois você ter sido ouvido, examinado, enfim, né. É claro que o profissional que tá ali, ele vai, né, a gente desse lado aqui, a gente vai: "Bom, isso aqui com certeza vai trazer muito mais benefícios do que É riscos, né, senão isso. não seria prescrito", Exatamente. E né. as decisões, normalmente, pra gente que faz a medicina desse jeito, Sim, a gente toma decisões compartilhadas, sim, né. total A gente sempre vai explicar o porquê daquela medicação, sim, quais os possíveis efeitos colaterais e por que mesmo com esses efeitos colaterais a gente tá optando por isso. sim. Se for uma alternativa que tenha uma opção A, B, a gente vai colocar isso na mesa para você Sim. escolher também o que faz mais sentido para você. E uma coisa que eu sempre falo também, não saiam da consulta com dúvida ou, pegou aquele remédio, mas, levou para casa porque o médico falou que tinha que tomar, mas aí você não perguntou, você fica com medo de tomar, e aí porque daí ou a pessoa não volta mais à consulta, É. e aí vão ser anos, né, às vezes meses, anos. Espera a próxima consequência lá na frente para voltar. Exatamente. Então, É, assim, tire as dúvidas na consulta, a consulta é justamente para isso, né. Então, quando a com gente fala de decisão certeza. compartilhada, é um hábito que eu tenho muito é de perguntar para o paciente, assim, por mais que qualquer intervenção que seja: "Olha, a gente vai ajustar a dose desse remédio que você já está tomando, ou a gente vai começar, vai precisar entrar com esse outro remédio", enfim. Eu sempre pergunto: "Isso como é que você se sente em relação a isso? Para você tudo bem fazer esse Sim, ajuste?", né, assim, sim. justamente por isso. É claro que não é uma questão da a gente tá ali para poder dar a nossa avaliação, né, mas Sim, é isso, se o paciente está desconfortável, e não em todas, mas em algumas situações a gente consegue até às vezes: "Bom, ajustar. então vamos ajustar, então vamos fazer Sim, desse jeito que, né, que faz mais sentido para você", enfim. sim. Então conversem com o médico de vocês, não saiam, não vão para casa cheio de dúvidas e angústias, enfim. E Isso. eu queria trazer aqui um outro tema, Fale. que é o seguinte, indo já para essa questão da confiança, né, assim, Uhum. entre, o paciente e o profissional, no nosso caso aqui especificamente médico, eu queria falar de um trabalho, de um tipo de trabalho que você faz,
que é isso, não é todo não é todo paciente que faz, não é todo paciente, não é todo médico que faz, e especificamente no teu contexto, que é essa questão, esse trabalho de acompanhamento dos pacientes internados, né, de Sim, acompanhamento hospitalar. E eu sei que você faz esse tipo de acompanhamento e é algo que é muito importante, que faz muita diferença, né, e que as pessoas muitas vezes nem sabem. Eu já falei nem isso outras vezes com conhecem. você, né, assim, Isso. as pessoas muitas vezes nem sabem que é possível, né, assim, você pode ter um acompanhamento de um médico que não é o médico do plantão, por exemplo, numa situação de internação. E isso eu acho que é muito importante também, porque nesse momento numa internação hospitalar, né, e a gente falando aqui também da questão emocional e da saúde Sim, mental, é um momento muito crítico, não só de saúde física ali, mas um momento muito crítico, emocionalmente falando, tanto para o paciente quanto para a pra família que família, acompanha, com né? certeza. Então, eu queria que você me explicasse, assim, né? Explicasse para mim, explicando, né, assim, para as pessoas, como é que funciona esse trabalho, assim, esse acompanhamento, como é que isso é feito? Em qualquer hospital, só em hospital particular que pode contratar médico particular? E qual que é a diferença, assim, do médico assistente para o médico plantonista, por exemplo? Uhum. Enfim, explica um pouquinho para o pessoal entender como é que funciona esse tipo de atendimento. Explico. Então, eu sou cardiologista e sou intensivista também, Uhum. né, assim, ao longo da eu tenho da formação, a gente faz clínica médica, que é um pré-requisito para qualquer especialidade clínica, Sim. escolhi a cardiologia, eu sou apaixonada e acho que é uma das especialidades clínicas mais clínicas, porque Uhum. cardiologista vai lidar com várias outras questões, Sim. né, do paciente, mas eu sou uma pessoa agitada, Uhum. assim, embora eu adore meu momento de ócio, de não fazer nada, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais Gosta do agitada, que gosta de um agito. agito e, sempre gostei também a gente conversou sobre tudo isso aqui, que é muito do cotidiano, mas sempre gostei muito também do manejo das doenças agudas, né, das questões ali onde a gente está diante de uma De um emergência risco ou de de um vida, risco né. de vida, né, então acabei sempre presente ao longo da minha formação dentro da terapia intensiva, e aí me especializei como intensivista, me titulei. Então assim, meu objetivo é justamente conseguir acompanhar o paciente desde lá da prevenção até um momento desse de ameaçador à vida, Sim. então, né, me capacitei para isso. E como é que é esse trabalho? Todo hospital, sempre a pessoa que está no hospital vai estar sempre assistida. Uhum. Existe o médico de plantão, existe o médico de rotina, aqui em São Paulo acho que é médico diarista, que chama que é Uhum. quem está lá com mais frequência no hospital para trazer alguma horizontalidade, né, Uhum. pro Esse cuidado mais mais contínuo, né. contínuo, Uhum. mas, né, existe a possibilidade de você contratar uma pessoa da sua confiança, né. Então se já tem um médico no seu que te acompanha, que te conhece, sabe todo o seu histórico, desde lá de trás, né, e tá ali diante, é uma excelente pessoa para você ter perto, uma pessoa que já te conhece, conhece sua dinâmica até familiar mesmo, né. Você pode contratar esse médico para te acompanhar durante a internação. Uhum. E aí como é que isso acontece? Isso acontece através de visitas diárias, então a Uhum. primeira coisa de benefício é a gente ter mais horizontalidade, né, mais continuidade no tratamento, sem ter aquela coisa de um dia foi um médico que viu, outro dia foi outro médico que viu e no Uhum. outro foi o outro. Não só pela questão técnica, né, mas às vezes até pela questão da troca mesmo. Das Às vezes informações que vão se perdendo, né. exatamente. Às Uhum. vezes o médico A te fala de uma maneira, o médico B te fala de outra. Eles podem até estar falando a mesma coisa, Sim. mas a forma de se comunicar, às vezes, é um ruído, E ainda né, mais para para o quem é leigo. leigo, né, então já é Exatamente. difícil, né, eu começo sempre aqui falando que a gente fala de saúde aqui falando em português e não em medicinês. No Exatamente. hospital, né, Isso mais nem todo ainda. profissional tem isso, assim, mas no hospital você tá ali, o médico tá ali, né, no dia a dia, tem que passar a visita ali um monte, tem que falar com família de então às vezes a comunicação é realmente mais direta. Pois Não é o ideal, não deveria ser, mas é. acaba É acontecendo, isso, enfim, mais naturalmente, né, e aí as famílias ficam perdidas, né, assim. isso. Uhum. Então, isso é um ponto, muito importante de acolhimento, que tem benefício para o paciente, porque quanto mais horizontal for, sempre tem, benefício, né, porque Uhum. a gente pode até mudar a rota no meio do caminho, mas quando só uma pessoa está indo naquela direção e identifica que: "Não sei se por aqui está muito bom, vou mudar para cá", isso é melhor do que você ficar, indo e vindo. Então, tecnicamente, isso traz muito benefício, às Sim, vezes redução de tempo de internação, sim. né, porque
já conhece ali a pessoa todo dia, Sim. diferente de quem me viu hoje, vai ver outro amanhã, talvez ele comece do zero a pensar sobre o meu caso. É Uhum. diferente de quem tá vendo todo dia. Então, isso pode reduzir o tempo de internação, dentro das possibilidades de cada um. Então, tecnicamente, isso é muito bom. E do ponto de vista emocional, também traz uma confiança, um acalento, assim, Uhum. pro paciente e pro seu familiar. E às vezes Sim. ainda tem aquela questão de a informação é só na hora da visita. A visita é Uhum. 15h. E aí você fica lá 1 horinha na hora da visita, vai Sim. pra casa, a cabeça fica pensando e você só vai ter visita ou informação de novo 24 horas depois. Quando você tem uma pessoa acompanhando por perto, esse contato não significa que ela vai estar lá 24 horas no hospital, não é Sim. isso, né. Você perguntou como é que É porque o funciona. médico vai estar fazendo, né, vai trabalhar com outras coisas Exatamente, também. Aham. exatamente. Aí você perguntou como que funciona. Sim. Então, normalmente, a gente faz visitas diárias. Uhum. Se for um paciente, que esteja em grave estado, eventualmente isso demanda mais de uma Uhum. avaliação no dia. Sim. Então, isso é uma coisa que a gente vai avaliar conforme o quadro do paciente. Então, a gente faz essa visita diária, e aí a gente passa informações, define tudo ali com eu vou chegar, vou examinar, ver os exames complementares e vou definir tudo, e a equipe do hospital vai executar Uhum. aquele planejamento que foi definido, por mim ou pelo seu médico assistente, né, pela pessoa que você contratou. Perfeito. E isso é uma prática comum nos Uhum. hospitais, né, acaba que o médico assistente, ele é um elo entre o hospital e a família. Uhum. Então, muitas vezes, isso não é um tabu dentro do hospital, a pessoa fica assim: "Ai, vou botar um médico de fora, Ai, a equipe do hospital vai ai, ficar vai ficar chateada. chateada". Não, às Aham. vezes Sim. facilita, Sim. né, Aham. porque, assim, chegou um paciente lá, que você não conhece, não viu, o paciente é grave, vem uma pessoa que já conhece todo o seu histórico, Uhum. já conhece a família, a pessoa fala: "Ai, que bom, porque Sim. que bom que você chegou", Sim. né, e a gente faz esse serviço, é um trabalho, de time mesmo, Sim. né. Você vai lá, vai traçar todas as condutas, você não vai estar presente 24 horas no hospital, porque isso é impossível, a gente Sim. trabalha em outros lugares e tudo mais, mas a decisão toda passa pelo médico assistente e a equipe do hospital executa e sempre trocando. Se acontecer alguma intercorrência, eles entram em contato e aí você fala: "Ó, acho que nesse caso é melhor fazer isso e isso, me dá uma notícia depois", aí você avisa para a família e assim vai, né. Então, isso é uma prática muito comum. E é só em hospital particular, Thaisa? Não, não é só em hospital particular. Uhum. Tem alguns hospitais que eu acho que, por exemplo, tipo, o hospital militar, Uhum. Tem um funcionamento que tem ali um mais diferente, funcionamento mais próprio. específico, né. Isso. Uhum. Assim, nos hospitais privados, certamente, isso é uma Sim. prática, muito, muito comum. Alguns hospitais públicos ou hospital militar têm as suas questões internas, Uhum. que eu não vou saber dizer especificamente sobre todos, mas no Sim. hospital particular isso é uma prática muito comum e não existe nenhum tipo de constrangimento, é uma coisa que é bom para a família, é bom para o paciente, não existe nenhum tabu no hospital, então é uma coisa que isso. Maravilha, Thaisa. Ó, eu falei que vocês iam se encantar, se apaixonar, né, por essa maravilhosa aqui, e ainda mais depois, né, de tudo isso que a gente conversou. Thaisa, diz para essas pessoas que agora estão encantadas com você, que querem mais de você, onde elas te encontram, como é que elas fazem para achar você, para encontrarem você ou nas redes sociais, ou enfim, para serem suas pacientes. Espero que não precise, a gente sempre espera que as pessoas não precisem da gente, Exatamente, né, mas exatamente. precisando, onde que elas te encontram? Então, nas redes sociais eu tô no Instagram, no @Thaisa Soria, tem o meu Uhum. site que é www.doutora.taisasoria.com.br. Vou soletrar o Thaisa, né, é A gente vai colocar aqui Taisasoria. embaixo, Então tá bom. tá. E lá você encontra um pouquinho, do meu trabalho e todas as informações, né, se precisar eu atendo atualmente no consultório na Barra da Tijuca, no Aqui no hospital Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro. Uhum, isso, uhum. então Estamos quer falando para todo o que eu Brasil, para todo fale ou não? mundo. Não. Eu no consultório eu atendo na Barra da Tijuca, as visitas hospitalares eu atendo também aqui no Rio de Janeiro, né, normalmente Uhum, mais atualmente pela minha logística de vida, mais Barra e Zona Sul, né, mas eventualmente se precisar a gente indica algum colega, alguma coisa uhum. assim nesse sentido. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá lá no Instagram, site, e um prazer. Maravilha. Ó, te agradeço imensamente, enfim, eu tô aqui ouvindo você falar, já tô, assim, pensando 1000 outros temas que eu posso te convidar pra gente ficar aqui, enfim, não só papeando, né, É, mas levando informações, assim, eu de acho que qualidade. de qualidade, exato. E é isso, acho que você explica e fala de um jeito ali,
que eu acho que fica muito fácil para as pessoas entenderem. Eu acho que isso falta muito, assim, na nossa área, né? Médico, eu sempre falo, médico é uma raça, né? Então, mas é complicadinho entender. Então, é muito bom poder contar com colegas como você. E, enfim, que admiro muito e confio muito. Então, quem precisar, assim, preciso de. É uma pessoa que eu confio de olhos fechados. Falei, vai que vai dar bom. Então, te agradeço muito pelo seu tempo aqui, por ter compartilhado com a gente, né, assim, um pouquinho desse imenso conhecimento aí que você tem acumulado. Espero que, enfim, as portas estarão abertas. Volte sempre aqui para nossa casinha, viu? Bom, e você me encontra lá no @brunacampospsique. Lá você encontra conteúdos de saúde mental, de psiquiatria. Tem muito conteúdo lá. E se você é profissional de saúde, especificamente médico, você é médico como eu e Thaisa aqui, você pode me procurar lá no @brunacamposacademy. Lá a gente bate papo sobre consultório, sobre essa rotina de consultório, como organizar o consultório, que é o que faz nosso olho brilhar, né? Esse cuidado ali, 1 a 1 ali com o paciente. Então, se você também se identifica com isso, me segue lá que a gente tem um bom papo para bater por lá, ok? E se você ficou até aqui e gostou desse papo que a gente teve, dessa conversa, se foi útil para você, já deixa aqui seu like, curte, comenta, diz o que você achou e compartilha. Muito bem lembrado, Thaisa? Compartilha com seus amigos, com seus parentes. Tem gente aí com pressão alta que não está se cuidando? Tem gente aí com ansiedade, fica com dor no peito, que não sabe se procurar, Pega esse link aqui embaixo, manda aí lá no grupo do WhatsApp, manda assim como quem não quer nada, manda de indireta, ou de direta também, fala assim, aqui ó, assiste agora, que é muito importante, e nos ajude aí a levar essa mensagem aí sobre saúde para a gente impactar ainda mais pessoas, ok? Muito obrigada por estar até aqui e te vejo no próximo episódio.